Olá, tudo bem? Interessante que a nossa conversa anterior, o final da conversa, ela se combinou com meu filho Calil, de 4 meses, me chamando para conversar. Sabe que uma pessoa de 4 meses se comunica chorando quando quer conversar, quando quer trocar uma ideia, quando quer comer. E é interessante isso, né? Tratamos de um assunto que é muito caro a mim, que é essa tese que eu tenho defendido, essa opinião que eu tenho debatido em vários lugares sobre a historicidade do desenvolvimento chinês, o que dá muita força à tese de que o processo não cai do céu, e sim ele é produto de algo, e esse algo tem uma história. E o caso chinês é muito exemplar em relação a isso. A China é cheia de história, né? Um estado de civilização com uma vontade própria, com capacidade de tomar decisões baseadas em uma história milenária, e é muito interessante. Estava percebendo que nossa conversa agora vai girar em torno do tema da economia dinâmica de acumulação dos chamados planos quinquenais. Na verdade, trata-se de um tema um tanto quanto traiçoeiro, e o nome dessa conversa foi de propósito em relação a isso, porque quando se fala em plano quinquenal, remete-se diretamente a um determinado tipo ou espécime de socialismo que foi praticado na União Soviética lá atrás e que também leva muitos a relacionar diretamente plano quinquenal ou planejamento central com o socialismo e com a União Soviética, ignorando muitas vezes que essa prática da planificação, ou como os economistas cepalinos costumavam chamar de programação econômica, ela um tanto quanto que se espalhou para o mundo inteiro, né? Então deixou de ser uma exclusividade de países de orientação socialista para ser uma propriedade geral de muitos países capitalistas, principalmente os periféricos. Na América Latina, a prática da programação ela transformou-se num senso comum muito positivo durante muito tempo, e até hoje nós podemos observar que vira e mexe lança-se um plano plurianual de desenvolvimento aqui no Brasil e em outros países também, independente de se levar a sério ou não. Mas a palavra ainda existe, o conceito ele é afirmado e reafirmado, e pois bem, o que é mais interessante é saber o seguinte, antes de entrar no tema que eu quero entrar, porque tem a ver diretamente com essa problemática desse socialismo, a moda antiga, o socialismo soviético, é o seguinte: a China, ela até hoje, ela tem seus planos quinquenais, não é? Então esse é um ponto. E os planos quinquenais não foram exclusividade dos antigos países socialistas. Aí já não é programação, estou falando do planejamento central mesmo, a métrica do plano quinquenal. Por exemplo, a Coreia do Sul tem plano quinquenal, Taiwan utiliza-se dessa forma de mediar os seus objetivos de médio prazo. A Índia também é um caso de onde os planos quinquenais jogam papel, não é? E a China, o que é interessante é que atualmente ela se encontra no 13º plano quinquenal. Esse plano começou em 2016 e termina esse ano, em 2020. Esses planos quinquenais chineses, eles estão caracterizados, principalmente os 3 últimos planos quinquenais, por uma busca, ou seja, o objetivo do plano, ou seja, são várias teses, várias diretrizes, vários encaminhamentos, mas quando espreme aquele documento que é apresentado, percebe-se o objetivo geral, estratégico mais pontual, mais geral. Os últimos 3 planos quinquenais estão sendo caracterizados pela busca incessante de uma autossuficiência tecnológica por parte da China. O que significa isso? Durante muito tempo, a partir de 78,
O processo de desenvolvimento chinês ele foi pautado muito pelo quê? Por uma complementaridade tecnológica entre a China e o Japão e os Estados Unidos. Inclusive a estratégia de desenvolvimento chinesa, durante muito tempo teve como objetivo a internalização de novas e novíssimas tecnologias. E após esse processo, quando a China ela consegue montar uma economia monetária moderna, a China passa a comprar pacotes inteiros de tecnologia novos e novíssimas. Tem até uma história sobre isso também, que eu acho que é importante colocar aqui quando trata dessa questão da tecnologia. Em 2009 eu estive na China pela terceira vez, onde eu fui terminar a parte empírica da minha tese de doutorado. Em 2009 já estava em crise o sistema, foi logo pós-crise de 2008, e conversando com alguns burocratas estatais chineses ligados, que trabalham diretamente no setor de energia, o grande boato à época é que a China se aproveitou do fato de os grandes monopólios ou oligopólios internacionais, especialmente no setor de energia e transportes, e estavam com poucas encomendas em seus próprios países e no próprio mundo, e a China aproveitou esse momento para oferecer 32 bilhões de dólares pelo escritório de P&D da Siemens. Isso significa que a China queria comprar um prédio de 5 andares, só que nesse prédio de 5 andares produzia-se a fina flor da fronteira da tecnologia no setor de trens de alta velocidade. Aliás, os trens de alta velocidade é um assunto que nós vamos tratar muito mais adiante, porque ele é um case de sucesso das políticas industriais chinesas. Pois bem, a China, o que se percebe é que até 2005, essa complementaridade tecnológica da China com o Japão e Estados Unidos, ela existia era possível ainda a China se desenvolver a partir da internalização de tecnologias produzidas fora ou de compra dessas tecnologias. E o que se percebe a partir desses anos que eu comentei aqui é uma saturação dessa relação. Então a China ela chega em um limite, e esse limite ele é caracterizado pela necessidade que, para a continuidade do seu processo e para que seus objetivos de longo prazo sejam cumpridos, do país passar a produzir tecnologia dentro do seu próprio país. É evidente que para isso a China é um país que mais forma engenheiros por ano. A importância dos engenheiros ela é fundamental, porque são eles quem vão desenhar as máquinas, que vão produzir máquinas e que vão produzir novas máquinas. E, além disso, uma das características desse processo que envolve a formação de tecnologias próprias é o poder financeiro. Não é? Isso nós percebemos o quê? Que naquele processo que nós estudamos, processo de substituição industrial de importações, um país ele importa um parafuso, e esse parafuso ele por si só ele já é capaz de aumentar absurdamente a produtividade do trabalho. Só que quando o processo de desenvolvimento ele vai se complexizando, que é o tema que o Paulo Gala talvez a figura que mais entenda disso no mundo hoje, a questão tecnológica ela vai se transformando paulatinamente em um problema financeiro. Então a China ela foi se desenvolvendo, ela foi se utilizando dessa tática de trazer o capital estrangeiro para o seu país para fins de adensamento tecnológico e também para aprender as últimas tecnologias no que cerne a administração de empresas, gestão de recursos humanos, empresas, etc. Então a China se transforma em uma potência financeira e passa a ter condições de comprar essas tecnologias novas e novíssimas, né? E a partir delas também produzir as suas tecnologias. Então a China hoje ela está no estágio de desenvolvimento em que ela passou a produzir alta e altíssima tecnologia dentro do seu próprio país. Aí tem a história das campanhas nacionais, tem a história de empresas como a Huawei, a Alibaba, a BYD de automóveis elétricos, os trens de alta velocidade, e também essa questão toda que nós estamos acompanhando, que é a guerra comercial e tecnológica. Nós aprendemos em economia do desenvolvimento que existem
dois elementos que se entrecruzam e que cuja posse desses elementos acabam que demonstrando o grau de independência de um país. Ou seja, um país ele é autossuficiente em matéria de desenvolvimento quando ele consegue ter autonomia de financiamento e autonomia tecnológica. A China já consegue se autofinanciar, ou seja, ela tem um sistema financeiro de longo prazo que a capacita a financiar grandes empreendimentos e grandes projetos, e também a China está em vias de alcançar uma autossuficiência tecnológica, inclusive com algumas tecnologias ela estando à frente de países como Estados Unidos. Agora, esse processo ele não ocorre assim em linha reta. Aí entra a geopolítica explicando muito mais a economia, de como funciona esse tipo de processo. Então a China hoje ela está na fronteira tecnológica da plataforma 5G. Aliás, aqui ela está na frente dos Estados Unidos, é o que está gerando toda essa guerra tecnológica, né, que eu não acredito que seja uma guerra comercial, uma guerra tecnológica. Todas aquelas plataformas relacionadas, os degraus que levam ao domínio completo dos artifícios de inteligência artificial. A China hoje ela promove uma corrida intensa em torno do domínio dessas plataformas tecnológicas que envolvem inteligência artificial, e também algo que me interessa muito, de forma muito particular, o domínio, a utilização do Big Data para fins de planificação econômica. Então eu volto com o Big Data a noção de planificação econômica para dizer inclusive o seguinte: atualmente nós vivemos em um mundo em que muitas vezes nós somos muito presos a pequenas narrativas, né? Então aquelas grandes narrativas do passado, como welfare state, socialismo, projeto nacional, ele acabou que sendo um tanto quanto subsumido a micronarrativas, não é? Então na economia os neoclássicos eles nadam de braçada nessas temáticas micro, né? E mesmo as ciências humanas e sociais acabaram sendo presas muito fáceis por conta dos modismos neopositivistas e pós-modernos a micronarrativas, quando contraditoriamente o Big Data ele é um elemento fundamental para a sustentação de grandes narrativas. E para mim particularmente a grande narrativa do século XX, entrando aqui nessa questão, voltando à questão dos planos quinquenais, o maior fato econômico do século XX foi a planificação econômica, ou seja, a possibilidade do ser humano, a partir de uma visão pretérita do processo de desenvolvimento, ele perceber como funciona o sistema e planejar os saltos a partir do próximo desequilíbrio, ou seja, eu sou um economista, eu sei como funciona o sistema e eu sei aonde pode vir o próximo ponto de estrangulamento. E a partir do estudo desse próximo ponto de estrangulamento, eu me capacito a dar o próximo salto, né? Porque o processo de desenvolvimento nada mais é do que um salto de um ponto de desequilíbrio a outro ponto de desequilíbrio. Então, sob o meu ponto de vista, o planejamento econômico é o grande feito econômico do século XX. E por um outro lado, eu que sou me vejo como fanático do planejamento, eu vejo isso quase como uma religião. Com o advento do Big Data, da internet das coisas, da plataforma 5G e das plataformas inerentes à inteligência artificial, sob o meu ponto de vista, não se compreende o século XX sem dominar a ciência da planificação econômica. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, pode gerar várias polêmicas, mas eu vejo a planificação econômica na ordem do dia dos acontecimentos. Tá? Pois bem, existe muita dificuldade para se compreender a raiz dessa história toda. Quando surgiu esses planos, o que são esses planos quinquenais, qual que é a raiz deles? E para isso, por isso que o título da conversa hoje é um tanto enganosa, porque a ideia aqui é mostrar que a China dos planos quinquenais do modelo soviético de desenvolvimento, também aspas do modelo, porque eu não gosto desse termo, foi uma China que conseguiu criar as condições materiais para o salto que nós estamos assistindo hoje.
Então não existiria China pós 78 sem um pré-78. Vou falar disso mais adiante, mas mais adiante vou tocar nesse assunto do anterior de antes de 78 para dizer o seguinte: os planos quinquenais eles surgem na União Soviética a partir de 1928. E qual foi o contexto do surgimento desses planos quinquenais? A Rússia, depois de se tornar a União Soviética em 22, ela monta uma agência para gerenciar a planificação econômica, que é a Gosplan. A concepção de planejamento econômico àquela época, de 1918, 19, ela não era uma concepção que abarcava toda a economia, ou seja, todas as estruturas produtivas da sociedade, não é? Mas também não era um planejamento chamado indicativo, ou seja, aquele tipo de planejamento que indicava, que o Estado indicava ao setor privado, ou indica ao setor privado onde deve se investir, e sim um planejamento mais voltado às grandes tarefas do Estado, não é? Então existe uma experiência, entre aspas, de um socialismo de mercado na Rússia entre 19 e 27, que é a NEP, quando a União Soviética ela consegue uma paz, pequeno período de paz com os países ocidentais, e durante esse processo, como o país era muito rico em nível de recursos naturais, mas ela não tinha tecnologias para explorar os seus recursos, a União Soviética ela inaugura uma fase com muitas joint ventures com empresas americanas, empresas britânicas, para explorar recursos naturais na Rússia, em termos muito semelhantes ao que nós vimos na China depois de 78. Inclusive tem um livro chamado Hammer, um capitalista em Moscou, que fala da história do primeiro empresário que foi o primeiro beneficiário dessas concessões. E esse Armand Hammer é uma figura fantástica, a história dele, porque a primeira fortuna que ele faz é na União Soviética, da NEP, e depois ele se torna um grande magnata do petróleo dos Estados Unidos e meio que um embaixador dos Estados Unidos para fins soviéticos. Então toda a contenda entre Estados Unidos e União Soviética ele se envolvia para poder achar o meio termo. Então esse livro é muito interessante, Hammer, um capitalista em Moscou. A União Soviética ela passou a sofrer um cerco econômico, um bloqueio comercial, um bloqueio muito forte, então era impossível a União Soviética manter trocas comerciais com o Ocidente, e então qualquer dinâmica de acumulação baseada em mercado ou em relações intensas entre o Ocidente e o país, elas foram interrompidas, e teve que se encontrar uma solução para esse problema de desenvolvimento. A União Soviética não tinha como fazer comércio com ninguém, as trocas comerciais internas entre campos e cidade, elas foram prejudicadas por essa incapacidade do Estado de prover produtos, gêneros industriais importados para a agricultura, e o país não tinha como o que nós fazemos hoje, né? Acumular reservas cambiais, a partir dessas reservas cambiais ter uma autonomia de política monetária para fins de desenvolvimento. Então a União Soviética ela foi completamente desprovida de todos esses meios. É por isso que eu acredito que falar em dinâmica, em modelo soviético de desenvolvimento, ele é muito complicado, porque primeiro que não é um modelo, é uma dinâmica, e é uma dinâmica muito voltada a um Estado sob cerco, né? Ou seja, um Estado cercado por potências hostis e sem capacidade de fazer comércio com outros países, e muito fechado, né? Ou seja, um país que não tem condições de ter uma dinâmica de acumulação também baseada em trocas intensas com outros países. Então a solução que os economistas soviéticos encontraram foi a fórmula da tesoura, que foi desenvolvida por um brilhante economista, Eugene Preobrazhensky, que é basicamente o seguinte: os recursos ao investimento eles seriam postos à disposição da sociedade a partir do quê? A partir de trocas desiguais entre campo e cidade. Isso significa que a agricultura ela repassava produtos a preços artificialmente baixos ao Estado, ou seja, o Estado ele comprava produtos com preços artificialmente muito baixos, a agricultura passava a ser completamente coletivizada, então as pequenas propriedades mercantis que continuaram a existir sobre a NEP de Lenin, elas praticamente desaparecem,
existia muita pouca possibilidade de trocas mercantis nesse tipo de economia. Então, essas trocas desiguais entre campo e cidade foi o que sustentou os planos quinquenais soviéticos durante, pelo menos, até o final da União Soviética. Né? Até porque as contradições desse tipo de dinâmica de acumulação, elas acabam se transpondo para a política, eu vou falar isso quando falar da China, mas o fato é que a União Soviética, com essa forma de se desenvolver a partir de planos quinquenais, relações desiguais entre campo e cidade, ela consegue feitos inimagináveis e que vão muito além daquelas figuras que ficam presas a essas operações capital-produto. Não é? A União Soviética, entre 1928 e 1941, ela consegue montar uma máquina de guerra capaz de derrotar a Alemanha nazista. Não é? Então, uma das características desse modelo soviético é uma industrialização muito pautada por interesses estratégicos, basicamente militares, de autodefesa. Daí a ênfase nas indústrias pesadas. Então, quando se fala, por exemplo, que a União Soviética e a China, na época do Mao Tse-tung, só produzia muito pouco bem de consumo e tinha uma indústria muito intensiva em capital em setores pesados da economia, isso é verdade. Mas foi por condições historicamente colocadas que isso foi admitido, né? Pois bem, então a União Soviética ela consegue, a partir desse modelo, dessa dinâmica, derrotar a Alemanha nazista, e daí vem uma resposta que se faz quando se fala da China. Por que os chineses, ao fazer a Revolução em 49, eles adotaram essa dinâmica de acumulação? Aí vamos falar de forma genérica que a dinâmica dos planos quinquenais, como se fosse algo só daquilo, restrito àquilo, mas não é. Mas vamos fazer de conta que é, né? Por que a China ela importa esse modelo? Porque foi o modelo que possibilitou com que a União Soviética ela não fosse afetada pela crise de 29 e uma dinâmica que levou a União Soviética a fabricar os chamados 6.000 tanques que saíram de Minsk e chegaram a Berlim em 1945. Então foi quase que natural essa admissão pela China desse modelo soviético. Também uma resposta aos modelos que o Kuomintang, pré-revolução, tentava implantar no país sem sucesso. Não é? Então a China ela importa essa dinâmica, começando por uma extensa reforma agrária no país. Essa reforma agrária ela quebra as bases do latifúndio no país. Esse latifúndio era a base política do Chiang Kai-shek, que foi derrotado com a Revolução de 49, e ela vai ao encontro da principal base política que é do Partido Comunista da China, que eram os camponeses, aliás, são os camponeses. Abrindo parênteses, é impossível não entender as decisões políticas dos dirigentes chineses até hoje sem levar em consideração a relação das demandas dos camponeses chineses diante do Estado. Ou seja, até hoje a China tem muitos camponeses, não são poucos camponeses. Não é? Somente empregados em pequena produção de mercadorias, pequenas plantações, existem mais de 400 milhões de camponeses, para vocês terem uma ideia. O que é interessante é o seguinte, é que quando é um tema que foi me apaixonando, que essa dinâmica soviética de desenvolvimento, o modelo soviético, e eu fiquei por muito tempo ocupado nesse tema, na minha formação, que existe o lado B de vários autores que eu descobri por conta desse tema. Por exemplo, existe o autor N.C. Domar, que é um autor muito famoso pelo modelo Harold Domar, o modelo keynesiano de crescimento econômico da década de 40, e ele também ficou famoso, aliás, eu conheci assim, na década de 60, por escrever papers muito interessantes e muito profundos sobre essa dinâmica soviética de desenvolvimento.
Além dele, Morris Dobbin, um economista muito famoso que escreveu muito sobre essa dinâmica de desenvolvimento. Michel Kaleski, que é um economista polonês, tem um livro voltado somente para a elaboração de modelos de crescimento econômico em economias socialistas, economias de comando, centralmente planificadas, não é? E então existe todo... Alexander Gershon, por exemplo, tem textos brilhantes sobre o processo de desenvolvimento da União Soviética, que para mim foram de grande valia. Ou seja, ele não escreveu somente o clássico, o Atraso Econômico em Perspectiva Histórica, ele escreveu vários textos sobre a União Soviética muito interessantes. Então, tem o Alekhine, que fez um livro sensacional sobre o socialismo possível. O Alekhine, ele tem vários textos na década de 70 sobre a dinâmica soviética de desenvolvimento. Enfim, existe toda uma literatura em torno disso. Não é? Agora, para o caso da China, o que é interessante é que existe um período da história da China que é muito pouco explorado pela literatura anglo-saxã. É muito comum nós percebemos o seguinte: olha, a China ela cresce a partir de 78. Então, em 78, a China era um país muito pobre, um país falimentar, um país falido, e que sim, a partir de 78 é que a China ela se transforma num país industrializado, um país rico, um país potência, etc, etc. Eu não concordo com isso. Aliás, eu nem acredito que seja uma polêmica isso. Porque se nós formos levar em consideração a definição de autores como Prebisch, de que o processo de desenvolvimento ele é caracterizado pela mudança estrutural da economia, nós vamos concluir que a China, entre 1952, que é o primeiro plano quinquenal, até 78, ela operou uma grande transformação estrutural da sua base produtiva. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Em 1952, a estrutura industrial chinesa, ou seja, a indústria chinesa correspondia somente a 9,9% do PIB chinês, não é? Então a indústria era não era o carro-chefe do processo até 52. Porém, em 1979, a indústria correspondia a 34,7% do PIB chinês. Então, percebe-se uma grande transformação estrutural da economia. Pois bem, existem outros fatos, ou seja, entre 79, aliás, entre 52, que é o primeiro plano quinquenal, 50 a 51 foi a Guerra da Coreia, então não conta. Mas 52 a 79, por exemplo, a China, ela, ao suprimir a propriedade privada, ela consegue lançar as bases de uma sociedade igualitarista ao extremo. A China era um país altamente igualitarista até 79, talvez o país mais igualitário do mundo, né? Evidente que é uma base muito baixa, de uma pobreza digna, mas a China conseguiu entre 52 e 78 universalizar os serviços de saúde e educação. Tem um relatório do Banco Mundial de 1985 que diz o seguinte: os pobres da China, eles vivem em melhores condições do que os seus correspondentes nos países em desenvolvimento. Então o Banco Mundial reconhece em 85 que a China, em matéria de saúde e educação, estava muito melhor do que seus correspondentes no mundo subdesenvolvido. Voltando a essa questão da industrialização, para se ter uma ideia, entre 1952 e 1979, a China teve um crescimento industrial, os dados eu puxo de Angus Madison, de 9,9%. Isso não é um crescimento qualquer. Poucos países do mundo tiveram um crescimento industrial de 9,9% durante tanto tempo quanto a China, não é? E existem alguns exemplos desse crescimento. Por exemplo, a China, em 1976, ela inaugura o metrô de Pequim. E na minha cabeça, uma obra do metrô, um país que consegue construir um metrô com tecnologias próprias, ele é um país que alcançou todos os estágios da segunda revolução industrial. Ou seja, a China produzia em 76
trens no próprio país, trilhos, escadas rolantes e outros equipamentos ferroviários que não é que é um tipo de tecnologia que não é país que consegue ter. Né? O Brasil está perdendo essa capacidade. Hoje nós importamos esses produtos de outros países, inclusive da China. Por fim, eu queria trazer aqui duas características desse modelo chinês pré-78, né? Ou seja, a China dos planos quinquenais, fazendo de conta que eles não continuam a existir, continuam com muita força. Mas falando desse... O primeiro, a China tem um processo de industrialização que ela não é acompanhada pelo processo de urbanização. Então, em 1979, 80% dos chineses eles viviam no campo. Isso porque Mao Tse-tung ele prioriza a interiorização das indústrias do país por conta das possibilidades de guerra contra os Estados Unidos em primeiro plano, no momento, e no segundo momento contra a União Soviética. Então a maior parte do setor industrial chinês foi localizado no interior do país. Então, e o mais interessante essas indústrias foram para o interior do país e em torno delas se formaram comunas que buscavam sua autossuficiência, ou seja, elas tinham uma forma de funcionamento voltada para a guerra. Então as comunas elas eram autossuficientes e elas funcionavam tão autossuficientes que lembram que aquelas famosas hinterlands, que são aqueles portos empórios autossuficientes, sem nenhuma relação com outro porto empório, com outros países, né? Ou com outras regiões do mesmo país. Então essa é uma característica do processo de industrialização pré-78. Esse processo de desenvolvimento transformou a China em uma potência nuclear. A China lançou satélites ao espaço em 71, ou seja, a China teve um crescimento muito, muito razoável. O que acontece é que esse tipo de crescimento ele vem acompanhado de sérios desequilíbrios estruturais. E são esses desequilíbrios estruturais que as reformas econômicas de 78 elas passam a atacar. Não é? E por fim, o que não é menos importante é que aqui no Brasil a nossa tradição heterodoxa sempre foca qual o fator que seria o elemento que pode restringir o processo de crescimento econômico. Aqui em países como o Brasil, a restrição externa ela sempre foi o nosso drama. Nesses países de modelo soviético de desenvolvimento, sempre colocar aspas em modelo, a restrição é pela agricultura. Então, como é um processo de industrialização que é pautada pela produtividade agrícola, quando essa produtividade agrícola ela estagna, a produção industrial também acaba se prejudicando. E no caso chinês aqui, para vocês compreenderem o que nós vamos desenvolver na próxima aula, que é a estratégia das reformas, tem um problema político anexo. Não é? A China é um país em que os camponeses eles fazem comércio há 3.000 anos, durante 30 anos eles foram proibidos de fazer comércio. E a forma que eles tinham de se rebelar contra esse sistema era não entregar para o Estado a cota, toda a cota, pegava uma parte para si. Não é? Então isso acabou que se tornando um problema, inclusive, político para os chineses, que tiveram que se reinventar a partir de 1978, com um processo de industrialização que passou a privilegiar o campo em detrimento das cidades. Enfim, está aqui um pouquinho de informações sobre esse processo magnífico e vamos tentar nos encontrar na próxima. Um forte abraço.